O presidente Lula e do Equador, Daniel Noboa, assinaram hoje uma série de atos bilaterais em Brasília. A ideia do governo federal é diversificar parceiros comerciais nas Américas e na África para enfrentar a crise tarifária. No evento, o líder equatoriano falou sobre a importância de aumentar as ligações entre os países da América Latina, que, segundo ele, enfrentam problemas muito parecidos e precisam se unir para enfrentar. Estamos aqui para estender a mão, dizer que podemos trabalhar juntos e que com muita satisfação vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aumentar o volume de comércio com o Brasil, o de intercâmbio de informação e conseguir, de uma vez por todas, concretizar a integração da rota entre o Brasil e os portos de Guayaquil e de Mantão, permitindo, dessa forma, uma integração rodoviária, ferroviária ou por hidrovias. É importante atingirmos uma visão de continente, de irmandade entre os países. Como nações, nós, nos últimos anos, nos acostumamos a dar as costas para os nossos vizinhos. É preciso acabar com isso. É importante vermos a América Latina como uma região única e temos uma oportunidade de ouro para torná-la uma potência na área de justiça, de dignidade e oferecer aos nossos filhos uma vida melhor e os nossos filhos aos nossos netos e assim por diante. São esses assuntos que nos unem aqui. As discussões ideológicas são página virada. Nós precisamos procurar soluções para as pessoas. Precisamos procurar entender quais são as prioridades da sociedade. E além de Noboa, Lula vai receber nas próximas semanas os presidentes da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, e do Panamá, José Raul Molino. O petista também planeja novas ligações para líderes de outros países, entre os quais o presidente da África do Sul, que tem uma programação de viagem à Indonésia e à Malásia. Pois é, e alinhado a Trump, essa é a primeira visita do líder do Equador ao Brasil. Noboa está à frente do governo equatoriano desde outubro de 2023 e foi reeleito em abril para um novo mandato. Ele é a pessoa mais jovem a governar o Equador. O presidente equatoriano tem defendido reformas econômicas e medidas de segurança mais rígidas em meio ao avanço da violência no país. Pois é, em 2024, o intercâmbio comercial entre Brasil e Equador foi de mais de US$ 1 bilhão. E entre os principais produtos exportados para o país estão papel e cartão, automóveis de passageiros, trigo e centeio não moídos e ainda calçados. Durante o encontro com Noboa, Lula voltou a pregar a regulação das Big Techs, das redes sociais. Lula defendeu a união no combate aos crimes organizados e também em mundo digital e o fortalecimento do comércio bilateral frente às tarifas dos Estados Unidos. Também expus ao presidente Noboa a urgência com que o governo e a sociedade brasileira vêm procurando enfrentar a criminalidade na esfera digital. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os estados. As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público. A regulação das Big Techs é debatida desde o início do governo, mas o tema ganhou repercussão na semana passada, após viralizar um vídeo do youtuber Felca. Ele denunciou casos de adultização e exploração de menores nas redes sociais. E traz outras informações sobre a regulação das Big Techs, direto de Brasília, é a repórter Ana Paula Ramos. Ei, Ana, muito boa noite para você, seja bem-vinda.
Boa noite, André, Síria, Luciene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Ainda na esteira, da repercussão desse vídeo do influenciador Felca sobre a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, o presidente Lula vai apresentar um projeto de lei para regulamentar as Big Techs. Segundo ele, o texto já foi finalizado e deve ser apresentado ao Congresso ainda nesta semana. A expectativa é de que ele seja apresentado na quinta-feira, dia 21. Lembrando que o Congresso vai votar, a Câmara dos Deputados, mais precisamente, vai votar um projeto de lei para proteger crianças e adolescentes nos ambientes digitais no dia 20, na quarta-feira. Então, e o presidente Hugo Mota disse que vai votar e deve aprovar ali no mesmo dia essa proposta. Então, a ideia do governo parece ser essa, deixar o protagonismo para o legislativo e depois apresentar a sua proposta. A gente ainda não sabe se esse texto vai ser um projeto de lei ou uma medida provisória. O Planalto ainda não adiantou o teor ali dessa proposta. Mas uma das medidas que deve ser apresentada é a questão da regulamentação das Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia, sobretudo de ordem econômica. Alguns países estudam ali cobrar impostos dessas empresas, e o Brasil também pode adotar esse modelo, que é defendido inclusive pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O presidente Lula já adiantou também que houve ali durante a discussão no governo algumas divergências entre os ministros, mas que ele deu a palavra final no texto. Outra questão ali que também vale a pena a gente só lembrar, que a gente já escutou ali o presidente Lula falando, esse tema é um tema bastante polêmico, Ele defende que não vai haver cerceamento da liberdade de expressão, mas que os ambientes digitais não podem ser terras sem lei, que precisa proteger principalmente os grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes. Mas esse tema encontra bastante resistência lá no Congresso, principalmente por parte da oposição, que teme ali um cerceamento na liberdade de expressão. Volto com vocês. É isso aí, Ana. Tá aí um momento de uma discussão muito grande sobre a regulamentação das redes sociais, que muita gente chama de censura, mas que no final das contas, como a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, é um ambiente muito perigoso que precisa de certa forma, de alguma regulamentação. Não dá para continuar livre. A gente viu essa denúncia do Felca e tantas outras que acontecem. Esse é apenas um caso, um momento em que foi denunciado ali um problema grave envolvendo redes sociais, Síria? A gente sabe que é um ambiente muito livre, que está na mão de todo mundo, está na mão de adultos e está na mão de crianças também, que muitas vezes não tem discernimento suficiente para poder saber onde está entrando, com quem que está compartilhando fotos. A gente não sabe, inclusive, hoje em dia, nem o que vão fazer com as fotos de crianças. Isso é muito sério, André? Isso me dá um pavor muito grande. Isso é muito perigoso. Para quem tem filho adolescente, os pais têm que ficar cada vez mais de olho aí, de certa forma, para saber onde que esses garotas estão entrando, o que eles estão acessando, o que eles estão assistindo e publicando também nas redes, Porque como essa denúncia do youtuber Felca, esse assunto todo veio à tona novamente depois de toda essa repercussão dessas denúncias dele, que levou inclusive à prisão aí de um influencer. Às vezes a pessoa está ali fazendo um vídeo, o pai ou a mãe ou o responsável pelo menor acredita que é algo que não vai comprometer ali a idoneidade, não vai comprometer em nada ali aquele adolescente, aquele jovem, e a situação acaba ganhando grandes proporções, como é o caso da Camilinha, dessa adolescente que fazia vídeos aí para as redes, como é o caso de tantos outros adolescentes, Então tem essa questão de regular, ser um marco, das empresas de tecnologia, as Big Techs, como são chamadas, serem responsabilizadas de alguma forma por esse tipo de conteúdo. Nada mais que justo que isso, André? E as discussões seguem aí essa semana neste sentido também. É isso aí. Continuando aqui, gente, o presidente Lula hoje conversou também por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Segundo o Palácio do Planalto, Putin compartilhou com Lula informações sobre a reunião que teve na sexta-feira passada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente brasileiro considerou positiva a conversa. O Planalto informou que a ligação entre Lula e Putin durou aproximadamente 30 minutos. Ainda segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o confronto entre Rússia e Ucrânia e desejou sucesso e
as continuidades das negociações. Pois é, essa foi a segunda ligação entre Lula e Putin nos últimos dias. Os dois presidentes conversaram por telefone no dia 9 de agosto, também sobre a guerra na Ucrânia, né? Ao lado da China, o Brasil tenta mediar uma negociação que envolva aí russos e ucranianos, mas a iniciativa ainda não teve êxito. E a guerra na Europa se arrasta aí há mais de 3 anos, né? Desde que tropas russas invadiram o território ucraniano. Na última sexta, Putin e Trump se encontraram no Alasca. A reunião terminou sem um acordo favorável. Luciene Landim, o presidente Lula já começou a semana com a agenda cheia de conversas internacionais, o que mostra que o presidente da República por aqui está tentando negociação para diminuir esses impactos todos de tanta coisa capotando aqui para cima do nosso país, né? Pois é, André, negociação envolvendo tarifa dos Estados Unidos, envolvendo também essa situação de guerra, que foi o tema dessa ligação entre o presidente Vladimir Putin da Rússia e o presidente Lula aqui do Brasil. Essa foi a primeira agenda de Lula do dia, um telefonema realizado ali às 9 horas da manhã desse horário de Brasília e que não constou na previsão de agenda antes de acontecer. Depois foi incluído na agenda oficial, mas a gente soube, claro, dessa ligação por meio de uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto. Então, Lula começou o dia com essa ligação telefônica com Vladimir Putin, a ligação que partiu do presidente da Rússia e que, como foi falado agora há pouco, né, Putin falou sobre o encontro que teve com Trump na última semana no Alasca, contou, inclusive, que essa conversa com o presidente dos Estados Unidos foi positiva e logo depois Lula recebeu no Palácio do Planalto, em uma visita oficial que acontece aqui em Brasília, o presidente do Equador, Daniel Noboa. E essa não vai ser, na verdade, né, a única atuação internacional de Lula nessa semana. O presidente ele deve ficar em Brasília aí amanhã, inclusive para a assinatura de um decreto que cria a TV 3.0, mas no final da semana já tem viagem. Lula vai a Bogotá, na Colômbia, na sexta-feira, para participar da 5ª cúpula de presidentes dos estados que fazem parte do Tratado de Cooperação Amazônica. Um evento que vai reunir representantes de 8 países amazônicos aí para discutir justamente esses temas de questões ambientais e sociais ligados a essa região. E a gente precisa lembrar que, claro, evento esse que acontece às vésperas da COP30, que vai acontecer em novembro em Belém, no Pará. Então, toda uma articulação internacional com outros líderes estrangeiros do presidente Lula nessa semana, como você bem falou, André. E o que chamou muita atenção nesse caso aí, né, gente, é que imaginar aqui o presidente da Rússia intermediando uma conversa de Lula e Donald Trump. Essa é a primeira vez que eu vejo, porque, ao final das contas, o Putin ligar para o Lula e dizer, olha, eu tive com o Trump, conversamos, falamos ali sobre isso, eles passarem meia hora no telefone ali conversando. Já tinha visto vários presidentes, né, vários governantes tentando intermediar conversas, mas um presidente russo intermediando uma conversa entre o presidente brasileiro e o norte-americano, né? E o Donald Trump foi a primeira vez que eu vi, viu, Lu? A informação que a gente tem até nessa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, eu estou com ela aberta aqui, é justamente de que na ligação de cerca de 30 minutos, que ocorreu aí, como a gente falou nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, Putin compartilhou informações sobre a reunião que teve com Trump nos Estados Unidos, no Alasca, no dia 15 de agosto. E essa reunião entre Putin e Trump, que o presidente da Rússia teria avaliado como positiva ao presidente Lula, nessa conversa telefônica que a gente está contando o que aconteceu, então, mais cedo entre os dois, André. Justamente o que você falou, né? Essa conversa telefônica e que Trump foi assunto ali entre os dois líderes, entre Putin e entre Lula. É isso aí. Olha, gente, o governo federal envia hoje uma resposta formal aos Estados Unidos sobre a investigação aberta por Washington contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais. Pois é, entre os alvos da investigação americana estão serviços de pagamentos eletrônicos como o Pix, né? Porque, segundo os Estados Unidos, poderiam prejudicar empresas daquele país. Uma outra questão é o bloqueio por decisão judicial da plataforma Rumble por ter se negado a suspender a conta de um usuário que era foragido da justiça brasileira e mora nos Estados Unidos.
O governo americano também acusa o Brasil de não aplicar medidas anticorrupção e de transparência, além de negar a proteger direitos de propriedade intelectual. O relatório dos Estados Unidos chega a citar comércios populares, como é o caso da Rua 25 de Março, em São Paulo. O governo Trump ainda cita as tarifas preferenciais injustas concedidas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, mas isso sem citar quais seriam eles. Bom, essa investigação, gente, chegou a motivar campanhas de publicidade do governo federal, né? Exaltando o Pix, falando bem que o Pix é nosso, né? E adotando, inclusive, slogans como o Pix é nosso, my friend, e o Pix é dos brasileiros. Além de explicar, né, a origem aí do sistema criado pelo Banco Central Brasileiro. E como a semana já começou muito movimentada, né, no quesito relações internacionais, a gente traz essas informações para vocês aqui, para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo aí. Afinal de contas, é um momento de muita tensão mundial no que diz respeito a tarifas, ao governo norte-americano. Países hoje, por exemplo, vários encontros para tratar de negócios, tratar de tarifas, e o Brasil até agora tem tentado permanecer num ponto de defensiva. Não está atacando o governo Trump, né? O governo Lula, não estou falando do presidente Lula especificamente, mas o governo de um modo geral, por orientação dele, tem tentado permanecer num ponto de não atacar o governo americano, até para não criar mais problema do que a gente já tem com, inclusive, parlamentar brasileiro fora do país, tentando, como se diz aqui em Minas, atravancar o progresso aqui do nosso país, lá do lado de fora. Então, a tentativa é negociar, é conversar e fazer o que o presidente brasileiro tem tentado fazer. Muitos especialistas em economia dizem que esse é o momento de fazer isso. Não está dando certo conversar com um determinado país, vamos tentar com outro. Não dá para fechar acordo com os Estados Unidos, um acordo favorável para nós, então vamos tentar vender para outro lugar. Você quer, olha, a gente tem um produto nosso aqui, ó, tem laranja, tem café, tem muita coisa que sai daqui, tem aço, né, tem alumínio, vendendo para os Estados Unidos. Eles querem subir esses impostos, querem impor tarifas, querem impor decisões na justiça brasileira. Olha, é hora então de continuar conversando, de continuar negociando. No entanto, é hora também de procurar outras pessoas para vender. Qualquer vendedor é assim, você tenta com uma pessoa, tenta com outra, não consegue, vamos passar a bola para frente, porque parado que não dá para ficar, porque parado com toda certeza vai prejudicar todos nós, né, Síria? Pois é, André, pegar o limão aí, aquele velho ditado, né, e tentar fazer uma limonada, tentar procurar novos mercados para fazer comércio, e que é isso que o Brasil tem tentado fortalecer, essa relação comercial com outros países, né, para, de certa forma, tranquilizar e mostrar aí para os empresários, para a indústria, né, que de certa forma está sendo atingida com esse tarifaço, que o novo caminho está sendo aberto, que novos caminhos estão sendo construídos. O Brasil também buscou ajuda aí junto à OMC, né, na tentativa, né, de barrar essas atitudes de Donald Trump em relação a esse aumento de tarifas desenfreado, né? Mas a gente ouviu vários especialistas aqui no Tempo News, economistas, especialistas em relações internacionais, e todos foram unânimes em dizer que a OMC já teve seu peso, não é bem assim que funciona hoje, mas é uma tentativa válida, né? Recorrer a tudo que tem ali a favorável, que tem de proximidade, que tem recurso. Se tem um recurso, tem uma possibilidade, por que não recorrer, né? Agora, outra questão, muito tem se falado da forma do Brasil, né? Muitas federações de indústrias, como foi o caso da própria Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, da FIENG, representantes de outras federações também pediram para o Brasil não retaliar esse tarifaço de Donald Trump, né? Para tentar levar no diálogo, para tentar levar ali na calma, na tranquilidade, para evitar que algo pior ainda pudesse acontecer, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de Donald Trump, né? Cada hora ele fala uma coisa, não mede as consequências e tá tudo certo, né? E aí o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele classificou tudo isso que está acontecendo, gente, abre aspas aqui para uma fala dele, como absolutamente legítimas, né? Que são as medidas brasileiras que vêm sendo questionadas.
e afirmou que a integridade das instituições do país não é negociável, e é isso muito bem, né? Ele tem seguido ali uma linha de raciocínio, uma linha de comunicação que o próprio presidente Lula tem adotado também nos discursos quando vai falar dessas questões ligadas aí ao tarifaço imposto por Donald Trump, André. Pois é, enquanto isso a gente segue, né, trazendo as notícias para vocês aqui agora no nosso portal aqui, destaca também logo na capa, ó, Eduardo Bolsonaro pressiona mercado financeiro após Dino restringir sanções estrangeiras. Isso uma notícia de agora à tarde. Em meio à crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o filho de Bolsonaro anunciou hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto, que empreendimentos podem falir. As ameaças de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, elas continuam sempre crescendo, sempre numa escalada, né? Diz aqui a reportagem na cabotempo.com.br. Quer ficar bem informado? Vai lá e entra para você ficar com todas as informações aí na ponta da língua. Olha aqui, ó. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Flávio Dino, restringir a vigência das sanções estrangeiras no Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo, subiu o tom contra agentes do mercado financeiro. Eduardo insinuou o seguinte hoje, que a ofensiva do governo Donald Trump contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pode provocar falências financeiras. A gente tem trazido para vocês aqui constantemente informações sobre isso, ouvindo especialistas também, que essa onda, essa bomba que está estourando agora vai ter um efeito, digamos que retardado. O mercado, as empresas, os empregos, nós, de um modo geral, vamos começar a sentir os impactos dessa explosão daqui a algum tempo. Olha, responsável por articular e aplicar, né, articular a articulação sobre a aplicação de sobretaxa de 50% sobre as exportações brasileiras, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que os agentes do mercado vão ter que escolher. Olha o que está dizendo um parlamentar pago com dinheiro público que está lá nos Estados Unidos. Os empresários vão ter que escolher entre falir o próprio empreendimento ou fazer aquilo que é certo, reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolver. Ameaçou Eduardo Bolsonaro via uma publicação na rede social X do Elon Musk, né, antigo Twitter. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou parte do mercado financeiro de fazer vistas grossas, disse ele aqui, a Dino e ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de uma investigação da Procuradoria Geral, né? Aí já ao contrário, né? Alvo de uma investigação da Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça, coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eduardo se referiu a ambos como braços radicais deste regime que a turma insiste em chamar de comunista, né? O deputado federal ainda ironizou o despacho de Dino e disse o seguinte: é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil, e a lei é clara neste sentido. Ele fala que só estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos, aqueles que mantiverem as contas bancárias com sancionados nela, né? Com sanções nela. No caso de Moraes, apontou Eduardo Bolsonaro. Essa notícia que está na capa do nosso portal agora, para você que quiser outros detalhes, eu li quase que a reportagem inteira, mas se você quiser reler, dá para você dar uma conferida lá, viu? Pois é, outra matéria que eu peguei para destacar aqui também, lá do portal tempo.com.br, André, é o seguinte, é uma matéria que está lá na editoria de Economia e fala de um assunto que a gente, desde o início, quando foi anunciado o tarifaço por Donald Trump, a gente destacou aqui, que é o café, né? O setor cafeeiro está pedindo a Trump o fim desse tarifaço, dizendo que as marcas americanas, na verdade, podem desaparecer, podem sumir. Então, esse setor ele fez um pedido formalmente ao governo dos Estados Unidos para que o café seja incluído nessa lista de exceção, que tem toda uma lista ali de produtos que a gente divulgou aqui no Tempo News, também no decorrer aí dos últimos dias, né? Uma lista de produtos exceção ali a essa tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.
Então, eles fizeram um levantamento e emitiram esse alerta, né, de que o cenário atual pode comprometer, sim, marcas tradicionais dos Estados Unidos, né? Então, foi enviada uma carta ao escritório de representante de comércio dos Estados Unidos, que abriu, portanto, uma investigação com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana, CECAF, Conselho de Exportadores de Café do Brasil. E aí eles elaboram ali um panorama, né? Fazem um mapa do setor e lembram que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. E que a relação comercial entre esses dois países, Brasil e Estados Unidos, né? Essas relações são indispensáveis um para o outro, né? E aí tem, inclusive, o documento, uma parte do documento que a matéria traz aqui, um trecho, né? Que fala o seguinte, olha só, abre aspas, o café brasileiro responde por mais de 30% do mercado americano, tornando o Brasil, portanto, o principal fornecedor. Por sua vez, os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro, o que representa 16% das exportações. Portanto, fecha aspas aí, trecho deste documento. Essa resposta não menciona nomes de marcas, né? Não cita, portanto. E essa lista também inclui companhias, né? Grandes companhias, uma das mais antigas do país, aí, redes que movimentam milhões de consumidores, portanto, diariamente, como a Global Starbucks, né? Então tá aí, essa questão também do pessoal tá emitindo esse documento, o setor cafeiro emitindo esse documento, pedindo ao Donald Trump, né? Porque para ele repensar essa questão das tarifas, quem sabe incluir nessa lista de exceção desses produtos aí, né, que encaixaram nessa lista de exceção, porque algumas marcas americanas podem simplesmente desaparecer. E o setor cafeiro, Minas Gerais é um grande produtor e exportador de café, eles têm associações, o sul de Minas, né, as regiões, tem muitas associações. E o que eles dizem nesse momento é, vamos parar todo produto que é direcionado, né, que já estava sendo direcionado ali para exportação, vamos esperar o mercado, vamos parar, analisar, esfriar a cabeça, como fala um bom mineiro, para ver como que o mercado vai reagir daqui para frente. Então tá aí, e essa matéria que eu li parte dela para vocês, que eu falei desses dados, ela tá lá na nossa editoria de economia, no portal tempo.com.br, André. Pois é, Siri, ainda porque se a gente for considerar a importância do café para os Estados Unidos, norte-americano não vive sem café. Já acho que aqui no Brasil, São Paulo, Minas, Rio, todo mundo gosta de café. A gente gostamos muito, mas nos Estados Unidos também eles gostam muito e não vivem sem café. Qualquer pessoa que está acostumada a ver filme americano, eles sempre estão com um copinho ali, aquele copão aqui, a gente toma um cafezinho lá, eles tomam um cafezão. E aumentar o preço do café para eles certamente não vai ser bom para o presidente dos Estados Unidos, né? Naturalmente vai acabar caindo a popularidade dele, que afinal de contas aquilo que as pessoas gostam tanto tem um preço elevado por uma decisão do presidente que eles elegeram, certamente ele vai ter que equilibrar daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer por aí.